O preço do sucesso. Esse é um episódio de uma série de vídeos chamado A Jornada do Empreendedor, onde eu compartilho com vocês a minha história até o meu primeiro milhão, onde eu acredito que as coisas vão mudar brutalmente. Eu vou ter um daqueles microfones de podcast boladão, tá ligado? Mas isso, até lá, por enquanto, é o microfone do celular mesmo e vida que segue. Me chamo Gabriel Lima, eu empreendo através da internet e no episódio de hoje eu quero discutir sobre o que eu entendo como o preço do sucesso. E eu tô discutindo esse tema porque eu acredito que se você perguntar para 10, 20, 50, 100 pessoas se elas querem ficar ricas, todas elas vão dizer que querem ficar ricas definitivamente. Eu não conheço ninguém que conscientemente disse: "Olha, eu não quero dinheiro, para mim eu tô legal onde eu tô". Ninguém. Só que se você faz essa primeira pergunta: "Pô, tu quer ficar rico?" E a segunda pergunta você fala: "Pô, então por que que você não pega um pouco do tempo e do dinheiro que tá sobrando e começa a investir em alguma ideia que possa te tornar rico?" Ou então, se eventualmente não tá sobrando tempo e nem dinheiro, por que que você não utiliza esse recurso de forma mais inteligente, a ponto de te levar para alguma coisa que te leve para o que você acabou de dizer que você quer, já que era mais dinheiro. Então vamos imaginar que a gente tá falando de uma vida de uma pessoa que não sobra dinheiro, mas que ela, sei lá, passa muito tempo no celular, com as redes sociais. Ela poderia usar esse tempo para ler e estudar sobre empreendedorismo, vendas, marketing ou alguma coisa nesse sentido e eventualmente criar um negócio. Se você perguntar essa parada pra ela, eu não tenho certeza, mas eu chutaria que a maioria das pessoas vai dizer: "Não, sabe o que que é? É que a vida tá boa do jeito que tá. Pra mim tá bom aqui". E eu vou ser honesto, assim, eu não acho que tenha alguma coisa de errado com isso. Não acho que todo mundo tem que querer necessariamente ficar rico e lutar por isso. Eh Tá tudo bem. Eu acho que tem pessoas que vão ficar felizes com o HB20 e tá tudo certo. Nada contra o HB20, inclusive. Se a Hyundai quiser me patrocinar, tamo junto. Mas o meu negócio não é o HB20, tá ligado? Meu sonho é a Porsche. E eu prefiro morrer tentando o carro que eu quero do que me acostumar com outra parada. E eu acho que a grande verdade, na minha opinião, é que as pessoas estão escondendo uma forte informação. Ela diz assim: "Não, eu quero ficar rico". Aí você pergunta: "Não, mas por que que você não faz isso?" E ela fala assim: "Ah, a vida tá boa do jeito que tá". E eu não acredito nesse papinho. A verdade é que eu acho que o que ela quer dizer é: "Eu não tô disposta a pagar o preço para ter aquilo que eu acabei de dizer que eu quero. Então eu prefiro continuar onde eu tô, que eu não preciso pagar preço nenhum". É como você imaginar que a estar na merda é confortável porque é quentinho, tá ligado? E e eu tô discutindo esse tema com vocês hoje porque recentemente eu passei por 2 experiências que me fizeram refletir muito sobre isso. Especialmente a mais recente, que é a que eu vou abordar mais nesse episódio. Eh, Ontem eu liguei para um amigo do ensino médio. E, para quem não sabe, eu fiz o ensino médio numa escola residência no Rio de Janeiro, que é uma escola era uma escola modelo e tal, acabou que a escola acabou fechando, ou pelo menos ela não funciona mais nos moldes que eu consumi, né, quando eu estava lá. E aí eu estava conversando com esse meu amigo e tal, ele tem mais ou menos a minha idade, e ele, cara, pra mim foi muito louco, porque ele era a mesma pessoa do ensino médio. Até o jeito, o rosto, o óculos, eu até brinquei com ele, né, eu falei: "Pô, mano, parece que te sequestraram e tu ficou preso de 2018 pra cá numa sala", tá ligado. Eu sei que ele mudou, que ele aprendeu coisas novas, eu não tô querendo tirar o mérito dele nem nada do tipo. A grande questão é que, por enquanto que eu conversava com ele, eu fui percebendo que ele era adepto a essa filosofia. A filosofia do: "Meu, se eu não conseguir, se eu, fizer uma parada e não der certo e eu tiver uma vida mais ou menos, pra mim tá tudo bem". E eu acho que parte de você ter, de fato, um verdadeiro sucesso na sua vida, seja financeira, amorosa, o que for, é justamente, eh, o oposto desse raciocínio. E aí, pra mim, a gente vai entrando no tema do episódio de hoje, que é o preço do sucesso. Eu acho que um dos preços do sucesso é a inconformidade com o resultado negativo daquilo que você queria. Eu vou tentar me explicar.
Eu acompanho muito o esporte. Então, no esporte você tem algumas. O esporte não, acompanho muito mais o basquete, pra ser honesto. E no basquete você tem algumas lendas que. Alguns personagens que eles foram muito icônicos, especialmente na NBA. E um deles, que é muito icônico, é o Michael Jordan. Tem até uma série sobre ele que é o The Last Dance, e eu recomendo muito. E aí nessa série, mostra a trajetória do Michael Jordan pela NBA, e pra mim tem uma coisa que é muito interessante. Ele passa 7 anos na NBA sem ganhar nada. Se eu não me engano, ele só ganha um prêmio individual, mas ele não consegue ganhar o campeonato em si, não consegue levar o Chicago Bulls a ganhar a temporada. Se o Michael Jordan pensasse como esse meu colega do ensino médio, talvez ele desistisse no 7º ano. Mas ele pensasse assim, cara, já fiz dinheiro, já ganhei patrocínio, a Nike já me paga, pra mim tá tudo bem, tá ligado? Posso ir pra casa e acabou. E provavelmente ele seria realmente um grande jogador, ele já tinha grandes médias e tudo. Ele só não ia virar a lenda Michael Jordan, que ele acabou virando. Talvez se você não acompanhou o basquete na década de 90, ou assim como eu, se você nasceu depois da década de 90 e não foi pesquisar, não se interessou nesse assunto, o Michael Jordan, ele é um fenômeno, especialmente porque ele é uma das poucas pessoas que ganhou 6 títulos seguidos. Então, durante 6 anos, ele ganhou a NBA. Então, ele faz parte de uma coisa que a gente chama de dinastia. Então, ele cria uma dinastia. Ele e outras pessoas, né? Não faz nada sozinho, mas ele faz essa parte da dinastia do Chicago Bulls. E se ele pensasse como esse meu colega, ele provavelmente pensaria isso, cara, passei 7 anos aqui, ganhei os prêmios individuais, já tô rico, a Nike já me paga, pô, deu, vou pra casa e já era. E eu acho que isso não faz o menor sentido, tá ligado? Se você pensar, se você assistiu a série e se você ver a trajetória dele, ele é um cara que ele não se contentou em ter os prêmios individuais. Ele queria ganhar com o Chicago Bulls, que era um time pequeno quando ele entrou. Não era um time tão grande, né? Quanto acabou virando depois dele. Então, pra mim, eu acho que parte do preço do sucesso é essa inconformidade com a falta de resultado. Eu acho que o vencedor, o campeão, ele é uma pessoa que ela está inconformada com o resultado que ela tem hoje. Ela é uma pessoa que ela não puxa o freio, entendeu? O meu amigo, pô, provavelmente se você falasse pra ele, e foi o que ele me disse ontem, você, se eu ganhar 20 mil reais por mês, tá ótimo. E veja bem, eu entendo que 20 mil reais por mês é mais do que a enorme maioria do país ganha. Beleza? Aliás, para ser honesto, o dado é 80% do Brasil ganha 3 mil reais por mês. Então, se esse meu amigo ganhar 20 mil reais por mês, cara, ele já tá muito, muito, muito acima da imensa maioria das pessoas. Mas não é o que eu quero. Vamos supor que surgisse se Deus surgisse para mim, para esse meu amigo e falasse, olha, você quer abdicar de todos os seus sonhos por 20 mil reais por mês, topa? Eu ia dizer não, e meu amigo ia dizer sim. Por quê? Porque na cabeça do meu amigo, ele colocou um teto mais baixo do que o meu. E veja, eu não estou dizendo que ele precisa colocar um teto acima, que o caminho certo é querer ficar rico como eu quero, ou ficar milionário, como eu disse no começo do programa. É, eu estou dizendo que se você quiser chegar até lá, se eventualmente você quiser poder escolher o carro e não comprar o carro que você quer, comprar o carro que você pode comprar, se você quer escolher a sua renda e não ter a renda que deu para ter, você vai precisar colocar um teto mais alto. E colocar um teto mais alto, o primeiro preço que a gente está discutindo aqui é ser inconformado. É não puxar o freio de mão, é não se acomodar na situação que você já tem hoje. E eu acho que isso começa a explicar pra gente por que as pessoas querem ficar ricas, mas elas não querem pagar o preço por isso. Para esse meu amigo era muito mais fácil ele dizer, não, o meu sonho é 20 mil, então quando eu chegar em 20 mil, eu puxo o freio de mão e já era. Nada de errado com 20 mil. É, mas ele estabelece um momento de descanso, um momento de pausa mais cedo do que o meu. Por mim, se eu fizer 40 milhões por mês e ainda tiver saúde, marcha no progresso e vambora, entendeu? Vamos por 50. Mas é uma característica minha. E eu acho que essa característica definitivamente vai me ajudar a chegar até lá. O outro segundo ponto que eu acredito que é um preço do sucesso tem a ver com a segunda história que aconteceu esses dias. Eu tava treinando e eu tava conversando com um garoto bem novo, assim, ele deve ter uns 16 anos, 17 anos, alguma coisa assim.
Se não me engano, tá no terceiro ano do ensino médio, deve ser 17, né. E ele estava me contando que ele estava com algumas possibilidades na frente dele, ele queria a minha opinião. Ouvi e tal, cada possibilidade dele, e eu cheguei que a conclusão de que a melhor coisa que ele podia fazer era aceitar a possibilidade de morar fora do país. A família dele está se mudando para algum lugar da Europa e, na minha opinião, o melhor que ele podia fazer na idade que ele tem é ir junto com a família dele para conhecer um país novo, prestar o serviço que ele já presta lá. Ele é gestor de tráfego, então eu sei que a demanda lá é alta, enfim, ir crescendo por lá. Aí ele foi falando, foi falando, foi falando. E aí eu fui percebendo e fui perguntando pra ele, eu fui percebendo que uma das maiores objeções dele pra ir pra Europa, junto com a família dele, é que ele deixaria os amigos dele, do ensino médio aqui em Brasília. E eventualmente, talvez quando ele voltasse, eles já não fossem mais tão amigos. E aí eu pensei na minha própria história. É exatamente isso, na real, ele tá completamente certo. Se ele escolher ir pra Europa quando ele voltar, muito provavelmente eles não vão ser mais tão amigos como eles são hoje. A, a chance é minúscula. Pelo menos na minha história isso não aconteceu. Eh, e aí eu comecei a refletir sobre isso, assim. Ele tem uma grande oportunidade na frente dele, mas ele não quer seguir esse caminho, porque seguir esse caminho significa eventualmente estar sozinho. E estar sozinho é grande parte da minha realidade hoje. Sou um cara que eu passo muito tempo em casa, eu não saio com os amigos pra ir pra uma festa, show, beber, essas paradas assim. Nem tenho esses amigos, pra ser honesto. Meus melhores amigos têm o dobro da minha idade. E também tô empreendendo na internet, por isso que a gente virou amigo. E de novo, eu não tô dizendo que existiu certo ou que existiu errado. O que eu tô querendo dizer é que se você quiser ter um sucesso, e nesse caso, sucesso financeiro, eu acredito fortemente que andar um tempo, e talvez muito tempo, sozinho, precisa virar rotina. Gabriel, por quê? Porque você está escolhendo um caminho de prosperidade financeira que não aparentemente, não é o caminho que vai ser escolhido pela maioria das pessoas. A maioria das pessoas definitivamente não vai empreender, ou estudar sobre vendas ou alguma coisa nesse sentido. A maioria das pessoas vai fazer um concurso público, vai fazer um CLT, e também não estou dizendo que existe nada de errado com isso. É só que se você quer esse caminho da abundância financeira, você vai ter que andar com outras pessoas que também querem esse caminho. Se esse caminho é o menos escolhido, provavelmente vai ter menos pessoas nesse caminho e eventualmente você vai estar sozinho. E isso para mim também se reflete um pouco na lógica dos esportes. Se você pesquisarem grandes atletas treinando, vocês vão ver que na maioria das filmagens eles estão sozinhos. Se você vê o Michael Jordan treinando, tá sozinho, o Kobe Bryant treinando, tá sozinho, Stephen Curry treinando, ele tá sozinho. Isso tanto antes quanto depois e quanto durante a fama. Eu acho que para mim é parte de uma rotina comum. Na minha rotina isso é bem comum. Passo muito tempo sozinho. Eh, o que a princípio, no começo me incomodava bastante, mas com o tempo você vai aprendendo a lidar. Você entende que, pelo menos eu entendo isso, que esse estágio, ele é parte do caminho de chegar aonde eu quero chegar. Aliás, eu acho esquisito quando eu tô num lugar e tem muita gente e tá todo mundo na mesma parada, assim, eu acho meio a minha cabeça tem tipo um botão, tipo, cara, você tá no lugar errado. Definitivamente. Quando eu estava na faculdade, essa sensação me batia muito, muito mesmo. Assim, cara, tá todo mundo aqui falando sobre uma parada que não é a minha parada, todo mundo aqui quer o que eu não quero. E a gente chega num ponto muito importante que é, bom, beleza, a gente já entendeu que eu tô defendendo a teoria de que o preço do sucesso é a inconformidade constante e a solidão. E a gente chega agora numa próxima pergunta. Beleza, Gabriel, mas como é que a gente vai pagar esse preço? Como é que a gente vai viver uma vida onde a gente segue inconformado todos os dias e trabalha com a possibilidade de estar sozinho ou eventualmente num grupo pequeno na maioria do tempo? Eu vou dizer como eu tenho feito. Eu acho que eu acho que não tem problema você ser inconformado, como eu sou inconformado. Eu acho que o problema é a ingratidão. Então, quando a inconformidade ela vira ingratidão, aí tá errado. Então, eu acredito que o remédio para a inconformidade é a gratidão. Quando você começa a ser ingrato pelas coisas que você tem, porque você ainda não chegou aonde você quer chegar, aí você não é um inconformado, na minha opinião. Aí você é um babaca. Essa é a verdade.
Então, eu vou usar o exemplo do carro que eu acabei de dar. Vamos supor que eu tenho um HB20 e o meu sonho é ter a Porsche, de fato é o meu sonho. Se eu entrasse no HB20 xingando o HB20, esse carro aqui é uma merda, piriri popopó, eu deixo de ser um inconformado e eu viro um idiota, né? Até porque o HB20, mesmo não sendo o carro dos meus sonhos, ainda é um carro, ainda funciona, ainda pode me levar para onde eu quiser ir. Então, eu acho que o primeiro passo definitivamente é a gratidão. Eu acho que isso resolve a questão da inconformidade. E a questão da solidão, eu acho que tem muito a ver com. A questão da solidão é uma questão difícil, para ser honesto com vocês. Mas a questão da solidão, eu acho que tem muito a ver com gostar de você. De entender que você é uma pessoa, provavelmente, a pessoa mais importante que existe no mundo para você mesmo. Então, quando você começa a gostar da sua companhia, quando você começa a ler e a estudar as coisas que você gosta, eu acho que esse processo tende a ir ficando cada vez mais fácil. Quando você é muito refém dos outros para qualquer coisa, tipo, pô, eu não vou num cinema porque eu estou sozinho, não vou num show porque eu vou ir sozinho, não faça não sei o que porque não vai ter fulano. Então só vou se você for. Olha que lógica doida, cara. Só vou pra tal lugar se você for. Não faz o menor sentido. Eu tô dizendo, eu só vou viver a minha vida se você decidir viver a sua. Não faz, não faz o menor sentido essa parada. Mas infelizmente a gente é muito condicionado a viver dessa forma. Eu acho que quando você faz essa parada, quando você entende quem você é e você trilha o seu caminho, esse é o primeiro passo para conseguir viver sozinho de boa, assim. E eu acho que eu me lido mais ou menos bem com isso. Já foi pior, eu acho que agora tem ficado mais fácil. E, e é isso aí. Esse episódio vai acabar por aqui, que eu já falei bastante. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, comenta aí um tema pro próximo episódio. E é isso aí. Vamos pra cima.